Esta viagem começa na cidade de La Rochelle, que já foi um importante porto medieval. Do outro lado da baía está a maior ilha francesa na costa do Atlântico, Île d'Oléron. O caminho leva a vastas extensões das conhecidas fazendas de ostras da região de Charente-Maritime, perto da cidade turística de Royan. Ao longo do estuário da Gironda estão algumas das mais conhecidas vinícolas da França, incluindo a Château Margaux. Lá surgiu a garrafa de vinho mais cara que já foi quebrada. Depois da capital da indústria do vinho, Bordeaux, a viagem segue pela costa até a grande duna de Pila. Uma enorme montanha de areia que avança sem parar para o interior. Ao longo dos séculos, a cidade portuária de La Rochelle ficou conhecida como a Cidade dos Rebeldes, com referência à sua longa tradição protestante em meio ao domínio católico na França. Durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, o porto serviu de guarnição para uma imensa frota de U-boats. Ele era tão fortificado que, quando as forças aliadas avançaram pelo resto do país, o porto resistiu até a Alemanha se render em maio de 1945. Apesar de La Rochelle não ficar na foz do rio, sua posição ocidental garantiu o sucesso como parceria comercial com o Novo Mundo. A cidade mantém forte ligação com o mar através de uma indústria naval considerável e esta marina dedicada ao lazer, a maior de toda a Europa. Durante a Reforma, a cidade se tornou a fortaleza do protestantismo e vivia em conflito com os católicos franceses. A luta chegou ao auge em 1552, quando 2 calvinistas denunciados como hereges foram queimados na fogueira para dar o exemplo. Este pináculo, o Tour de la Lanterne, é um símbolo deste conflito. Em 1568, o prefeito protestante incitou uma onda anticatólica na população. O resultado foi 13 padres capturados e jogados da muralha. Os corpos foram levados pelo mar e nunca mais foram vistos. Estas distintas torres guardam a entrada para o antigo porto. Elas simbolizam o status de uma das principais cidades portuárias da virada do século XIII, quando Alexandre Alfredi enviou 7 navios comerciais para a África. Eles significavam grandes riquezas ao nobre, que esperava o retorno ansiosamente. Mas sem sinal algum dos navios, Alfredi teve que se conformar com uma vida de pobreza. Sua miséria continuou por 7 longos anos, até que um dia, do nada, os navios voltaram, tornando Alfredi um homem muito rico. Mas o dono dos navios não esqueceu as voltas da vida e dedicou o resto de seus dias a ajudar os necessitados. Isso também consolidou o porto até hoje como um grande centro de comércio. Mais recentemente, o turismo também despontou e vários apartamentos de temporada surgiram na cidade antiga. Bem servida por estradas, La Rochelle é hoje uma das cidades mais visitadas da costa atlântica. Os turistas são atraídos pela agitação da bela cidade preservada e também pelos muitos restaurantes de frutos do mar. Outra atividade de lazer é velejar perto do porto abrigado de Pertuis d'Antioche. Mas para alguns, a cidade só indica o caminho para uma ilha bem perto do porto. Todo ano, milhares de parisienses e ingleses com condições financeiras atravessam esta ponte de 3 quilômetros em busca de suas férias preferidas na Île de Ré.
Com hotéis chiques, restaurantes e bares e preços à altura, a ilha é o lugar para ver e ser visto. Mas, incrivelmente, este não é um lugar de muita ostentação. Bicicletas e passeios em barcos pesqueiros substituíram o brilho das Ferraris e grandes iates. Aqui, o que conta é o charme autêntico dos vilarejos brancos, praias intocadas e reservas naturais. Assim como em toda a costa atlântica, ainda há sinais de séculos de conflito entre as forças francesas e inglesas. Um exemplo é o Fort de la Prée, construído assim que os franceses recuperaram o controle da região no século XVII. De volta ao continente, é hora de seguir o litoral de Charente rumo ao sul. Aqui é possível ver fileiras de cabanas de pescadores construídas sobre palafitas. Redes suspensas em varas são jogadas ao mar e voltam com o pescado. Até o século XIX, este era o método de pesca tradicional nestas praias. Mas uma tempestade devastadora em 1999 destruiu quase tudo. Ao longo do tempo, muito foi reconstruído, mas hoje em dia, o local é mais usado para o lazer. Muito do que é pescado acaba nos pratos dos restaurantes na cidade vizinha, Furrás. Sua fama de destino turístico desde os anos 1900 foi precedida por séculos de atividade militar. A fortaleza imponente abraça a praia desde o século XVII, quando foi construída para defender o lugar de potenciais ataques dos ingleses. Da praia dá para ver a Ile d'Aix, situada na foz do rio Charente. Ela servia de centro espiritual para monges viajantes nos tempos medievais. Mas quando Napoleão visitou a ilha em 1808, ele percebeu seu potencial estratégico e ordenou a construção das fortalezas. 7 anos depois, o imperador se refugiou nela depois de sua derrota em Waterloo e começou a fazer planos de passar pela Marinha Britânica e chegar em segurança à América. Percebendo que o plano não daria certo, ele assinou sua rendição final em casa em 1815. Além da Ile d'Aix, protegendo a entrada do rio Charente, fica o Forte Boyard. O conselheiro de Luís XIV alertou contra a construção, dizendo que seria mais fácil pegar a lua com os dentes do que tentar fazer um projeto num lugar desse. Ainda assim, a construção começou. Hoje, ela vigia a vizinha Ile d'Oléron, a maior ilha francesa no litoral atlântico e meca dos apreciadores de frutos do mar. Porque aqui, neste leito, é produzida a ostra Marraine Oléron, exportada para o mundo todo. As florestas de laranja, figo e eucalipto são abundantes e fizeram surgir o apelido Ilha Perfumada. Oléron também tem um importante passado militar, como podemos ver nesta cidadela do século XVII, construída para proteger a foz do rio Charente. A ilha já tinha lugar na história marítima no século XII, quando sediou os julgamentos de Oléron, as primeiras leis oficiais do almirantado no noroeste da Europa. A costa oeste da ilha é selvagem e impõe desafios à pesca e ao cultivo de ostras. Muitos pescadores usam eclusas, um mecanismo que aprisiona o pescado na maré alta e o deixa preso na praia quando o mar retrocede. Entre o litoral sul de Oléron e a França continental fica o Forte Louvois, também construído durante o reinado de Luís XIV. Baseado nos castelos da Idade Média, ele tinha uma ponte levadiça e um fosso,
Sua forma de ferradura era perfeita para controlar o tráfego na foz do rio rumo ao interior da França. Hoje em dia, os 5 andares e o farol reequipado estão abertos à visitação para quem consegue atravessar o passadiço antes de ser pego pela maré alta. Tome cuidado, pois em 2010, uma grande tempestade, Xynthia, causou graves danos ao forte e levou a ponte levadiça embora. O rio Sodre termina neste estuário cercado de pântanos salgados e água salobra. Um habitat ideal para ostras selvagens. Apreciadas pelos franceses desde antes dos tempos romanos, a demanda por esta iguaria quase levou a espécie à extinção no século XIX. Por sorte, os pescadores conseguiram prevenir esta catástrofe desenvolvendo pântanos inundados pela água nutritiva do estuário. Isso fez com que os moluscos se reproduzissem em quantidade. A tradição francesa de comer ostras na época do Natal fez com que pântanos surgissem em toda a costa, enquanto no resto da Europa elas se tornaram raras. Mais à frente fica a cidade fortificada de Bruges. O litoral aqui fornece mais que apenas ostras. A cidade foi construída no século XVI com a única intenção de extrair sal dos pântanos para vender aos navios que chegavam do norte da Europa. No século XVII, a cidade foi fortificada como um bastião católico. A próxima cidade é Royan. Ela já foi um balneário costeiro muito chique. O centro da cidade foi completamente demolido por bombardeios aliados por engano durante a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, prédios em estilo modernista convivem com vilas coloridas em uma mistura charmosa entre o novo e o antigo. A cidade está situada no estuário da Gironda, o maior de toda a Europa. Fonte de comida e comércio, a foz do rio sempre foi importante para a vida francesa. Tanto que alguns historiadores especulam que o estopim da Revolução Francesa foi causado pelo congelamento destas águas no terrível inverno de 1788, que causou enorme revolta popular. Um passeio pelo estuário da Gironda revela uma paisagem central para a cultura e o caráter dos franceses. No solo pantanoso desta faixa de 120 quilômetros de terra, se originam muitos dos vinhos mais premiados do país. A Abadia de Saint-Pierre fica nas fazendas do estuário. Ela foi construída no século IX, muito antes de os vinhedos conquistarem fama e fortuna. Construída para espalhar a influência da cidade de Bordeaux, tudo o que resta são ruínas espalhadas em torno de construções rurais. Na margem esquerda do estuário fica Médoc, região famosa pela produção de vinho. Antes de os antigos romanos introduzirem o vinho, a área era formada principalmente por pântanos e florestas de pinheiros. A indústria decolou bem depois. Nos anos 1500, Henrique IV contratou engenheiros holandeses para drenar os pântanos e criar condições perfeitas para a viticultura. O gosto único do vinho tinto local é atribuído ao cascalho no solo, que retém calor e estimula as raízes das plantas. O maior símbolo da cultura do vinho francês é o Château. Para os milionários que compram estes vinhedos, isso vai muito além do vinho. O que atrai tanta riqueza para a região é a inclusão de Médoc em um documento histórico de 1855, que categorizou os vinhos franceses em níveis de qualidade e importância. Quase todos os vinhos tintos da lista vinham desta mesma região. Este é o Château Lillian-Ladouce, situado numa sub-região conhecida por vinhos mais frescos e leves.
em parte devido ao frio e ao solo úmido. A ideia de atribuir gostos a condições naturais é chamada de terroir, que pode ser traduzido como a sensação de um lugar. Para os melhores degustadores de vinho, até as menores mudanças no solo, no clima e no ambiente podem ser detectadas. Este estilo de classificação começou na Idade Média pelos monges beneditinos, que conduziam observações meticulosas dos efeitos do ambiente no sabor do vinho. Algumas lendas chegam ao ponto de relatar monges que degustavam o próprio solo. O trabalho deles deu origem aos primeiros terroirs. Este conhecimento detalhado, quase místico, manteve a alta demanda pelo vinho desta região em todo o mundo e encorajou a construção destes formidáveis châteaux. Entrando no terroir Pauillac, fica o vinhedo de Château Latour. Seu nome vem da torre, que foi construída aqui durante a Guerra dos 100 Anos. A torre atual foi construída nos anos 1600 e hoje serve mais como casa para pombos. O château era famoso entre aristocratas e ricos da França no século XVIII. Esta terra ainda é cobiçada e seus produtos têm boa fama com os especialistas. Outro vinhedo que tem nome de torre é Latour-Laspic, que tem no topo uma estátua de Nossa Senhora. O vinho produzido aqui é de segunda linha, feito das uvas que não são escolhidas para o Grand Vin, o rótulo principal. Apesar de o segundo vinho ser considerado inferior, este vinhedo é especial, porque o produto daqui se sai melhor em competições que o Grand Vin, que é teoricamente superior. O Château Margaux foi um dos 4 vinhos a ganhar o Premier Cru, o status mais alto na classificação de vinhos de 1855. Mas o vinho daqui já tinha ficado famoso décadas antes. Foi inclusive elogiado pelo presidente americano Thomas Jefferson em 1787. Um vinho engarrafado neste mesmo ano, 1787, ainda tem o recorde de garrafa mais cara de vinho já quebrada, com um seguro de $225 mil, muitas gerações depois de ter sido produzido. Do outro lado do estuário da Gironda fica a ilha de Patira. Ela servia de ponto de quarentena para os navios que chegavam no século XIX. A comunidade da ilha já foi grande, mas hoje somente poucos habitantes resistem. Este armazém e refinaria de petróleo bruto, situado na confluência dos rios Garonne e Dordogne, indica a importância da produção de vinho da região, já que foi criado para suprir as necessidades de combustível da indústria local. Ali perto, às margens do Dordogne, fica a cidade de Borg. Esta cidade medieval reúne todo ano os maiores especialistas em vinho para um festival de degustação de 3 dias. O objetivo é selecionar o melhor entre 800 vinhos trazidos de todo o mundo. Seguindo o rio Dordogne acima está Cubzac. Foi um trecho movimentado por séculos. Barcos e balsas levavam viajantes e mercadores de um lado para o outro, até que Napoleão ordenou a construção da ponte suspensa em 1812. Desde então, 3 pontes foram terminadas, mas não sem incômodo. Quando os alemães recuaram na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram questão de destruir tudo o que encontraram no caminho. Atravessando para o rio Garonne, fica a ilha de Lalande. Situada entre 2 povoados nas margens do rio, a ilha fica quase totalmente submersa nas marés de primavera, dando origem a estas grandes lagoas azuis.
Ainda dá para ver as ruínas de antigas casas, mas não há mais residentes permanentes, já que as marés dificultam a ocupação em tempo integral. Mais para o oeste, às margens do rio, está a maior cidade da região, Bordeaux. Conhecida principalmente pela indústria de vinho, que arrecada mais de 14 bilhões de euros ao ano, a cidade de 250 mil habitantes tem um importante patrimônio cultural. Do ano 300 a.C. até a Idade Média, celtas, romanos, francos e muçulmanos tomaram a cidade, cada povo contribuindo com suas particularidades. A Unesco adicionou recentemente o centro antigo de Bordeaux à sua lista de patrimônios. 400 anos após o início da produção de vinho em larga escala, a cidade ainda é sinônimo do melhor que a indústria tem a oferecer. Mais para o oeste estão vastas extensões de fazendas que se estendem até o litoral. Esta é a região francesa de Aquitânia. Aí fica a Baía de Arcachon, uma curiosidade geológica alimentada por cursos d'água do interior que dão à água as cores vivas de uma lagoa. A cidade foi fundada como um luxuoso balneário de inverno no século XIX. As águas da baía, conhecidas por seu poder de cura, atraíram a realeza espanhola e duques russos, assim como artistas famosos e socialites. Aclamada por suas águas de propriedades medicinais, que promovem o tratamento de doenças através dos banhos, a cidade recebe mais de 90 mil visitantes na alta temporada. Protegendo a Baía de Arcachon das ondas do Atlântico está o promontório de Cap Ferret, com 18 quilômetros de extensão. Ele é o refúgio de verão de famílias ricas de Bordeaux e Paris. Ainda assim, ele é subestimado, a não ser pelo farol que guia os barcos através da baía desde 1947. Em volta da baía estão as ruínas de uma história recente: a Muralha do Atlântico de Hitler. Ela se estendia da Escandinávia até a fronteira com a Espanha, com casamatas, postos de comando e bunkers que protegiam a França ocupada contra as invasões dos aliados. Além do mar imprevisível e da costa cheia de obstáculos, a muralha ajudou a impedir uma invasão dos aliados. Seguindo os vestígios da Muralha do Atlântico, vem aí o último destino da viagem. Esta singularidade geomórfica é a Grande Duna de Pila. A montanha de areia de 3 quilômetros de comprimento e mais de 100 metros de altitude está se movendo sem parar rumo ao interior, levando embora casas, soterrando florestas e estradas. Mais de 20 propriedades privadas foram isoladas ou destruídas no caminho. Nos últimos 100 anos, acredita-se que ela tenha dobrado de tamanho. E a duna não dá sinais de querer parar. A cada ano, ela avança 3 a 4 metros, cobrindo cerca de 8.000 metros quadrados de floresta. Ainda assim, a Grande Duna de Pila é protegida como monumento natural. Durante a Segunda Guerra Mundial, a duna era usada pelos alemães para treinar novos recrutas. Mas atualmente, a maior parte das visitas é de lazer. As pessoas chegam em massa para subir a encosta íngreme e enfrentar avalanches de areia. A recompensa é experimentar a maravilha da maior duna da Europa. É um lugar perfeito para encerrar esta jornada.